Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez juntos nesta manhã, uma manhã oferecida por Deus como mais uma oportunidade dada a nós, mais um dia, e por certo um dia que poderemos colher muitos frutos, alcançar muitas bênçãos e também sermos bênçãos para as outras pessoas. No meu momento sublime de hoje, eu estava lendo a palavra do Senhor e quando cheguei no momento da intercessão, eu me deparei com Mateus capítulo 7, versículo 7, um versículo muito animador. O Senhor Jesus Cristo, conversando com os discípulos a respeito da importância da oração e da necessidade dos discípulos orarem, ele diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Eu gostaria de, nesta manhã, pensar um pouquinho com vocês sobre o Deus provedor. É claro que nós não buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode oferecer a todos nós. Nós procuramos a Deus por quem Ele é. Adoramos ao Senhor por quem Ele é. Mas Deus se apresenta a nós como um Deus provedor. Ele providencia aquilo que os seus filhos precisam e Ele promete que todas as vezes que nós batermos à sua porta, Ele nos abrirá. Então esta é uma garantia dada pelo próprio Deus. Então eu posso pensar sim sobre Deus, sendo Ele um Deus provedor. No início do meu ministério, estava pastoreando uma igreja em Belfor Roxo e passávamos por muitas necessidades, porque a igreja perdera muitos membros e muita gente se afastou, a igreja ficou um período sem pastor. E quando nós retornamos e tomei posse, começamos então a pensar sobre as necessidades físicas da igreja, do prédio. Nós não tínhamos banheiros suficientes para atender as pessoas, era uma igreja no centro da cidade. E não tínhamos banheiros, a casa do zelador estava toda quebrada, em ruína. E eu então decidi que deveria orientar a igreja, a gente tomar algumas medidas para que providências pudessem ser tomadas, para que a gente pudesse oferecer um pouco mais de conforto aos membros da igreja, aos visitantes que lá chegassem. Então decidimos construir uma casa para um zelador e novos banheiros, novas dependências, e fizemos um térreo muito bonito, e eu trabalhei com pedreiro e cavamos buracos e trabalhamos e fomos até a laje. Quando nós terminamos de bater a laje, então veio o grande desafio, que era o acabamento. Como acabar uma obra tão grande, e vocês sabem, é a parte mais cara de uma construção. Então eu fui numa loja, fiz um orçamento, um levantamento. Nunca mais fiz isso, nunca mais faço isso. Um levantamento de tudo que você vai precisar. Em obra de igreja você não pode fazer isso, você não começa. Você se assusta e não começa. Então, mas eu fiz, ainda a experiência me levou a fazer isso. Fiz um levantamento de tudo que iríamos precisar. E quando eu olhei o valor em dinheiro, o quanto nós precisaríamos, eu cheguei à conclusão: não há a menor possibilidade da gente terminar essa obra. Mas fiquei com aquele orçamento. Na sexta-feira, no culto de oração, levei o orçamento para a igreja, e depois de falar, de orar com os irmãos, eu lancei um desafio para a igreja, peguei aquele orçamento, coloquei sobre o púlpito e coloquei as minhas mãos sobre o orçamento e disse: olha, irmãos, eu vou fazer algo que Ezequias fez lá quando ele orou, quando ele recebeu as cartas de Senaqueribe, colocando as mãos sobre a carta e pedindo a Deus que tomasse providências. Eu vou fazer isso. Eu orei naquele momento, pedi a Deus que nos desse uma saída, nos desse aqueles recursos, ainda que para a nossa igreja a nossa realidade não era insuficiente. Mas eu orei, pedi a Deus que nos desse uma saída, que nos mostrasse um caminho a ser tomado. E terminamos o culto, fomos para casa. No domingo, depois do culto da manhã, eu estava em casa, recebi um telefonema de o irmão Luiz César Gonçalves. Ele era da nossa igreja, foi para os Estados Unidos tentar a vida lá, deixou a família por um tempo no Rio e foi para lá. E muitos anos eu não via César. E ele liga para mim e fala assim: pastor Assis, estou ligando e tal. E que festa, foi muito bom. Ele disse: eu mandei uma oferta para a igreja.
Eu mandei uma oferta. Como você mandou uma oferta para a igreja? Você não tem o número da conta bancária? Eu disse, não, eu mandei pelo correio. Pelo correio, eu mandei um check traveler, um cheque nominal, e é só em dólar, vai chegar aí, é só pegar e trocar. Você, rapaz, esse dinheiro não vai chegar na igreja, né? Vai ser desviado. Não, eu orei antes e vai chegar assim. E eu também conversei, terminei a conversa, terminada a conversa, e aguardei. Na terça-feira, o carteiro entregou um envelope com bordas azul e vermelha. Era um envelope dos Estados Unidos. E lá estava a oferta do Luiz César Gonçalves. Peguei aquele cheque, liguei para o meu irmão Homer Abreu Lousada, que é um economista, administrador de empresa, e para que ele visse o que fazer com aquele cheque. E ele levou o cheque, fez a conversão e me comunicou: pastor, em dinheiro do Brasil o valor é tanto. E o valor, amados, era exatamente o montante do orçamento que nós tínhamos. Todo o dinheiro do orçamento, sem mais e nem menos. Todo o dinheiro do orçamento. Então, reuni os tesoureiros, a diretoria, vamos convocar uma assembleia da igreja para a gente decidir. E eles disseram, não, pastor, não precisa de assembleia. Isso aí já é a vontade de Deus é essa, não precisa, vamos comprar. E compramos, irmãos. Isso aconteceu há uns 38, 39 anos atrás. E até hoje são esses banheiros, essa casa do zelador que atende às necessidades daquela igreja até hoje. Ficou lindo, o prédio ficou lindo, Deus nos abençoou grandemente. Então, a partir daquele momento, meu início de ministério, eu cheguei à conclusão: o meu Deus é um Deus provedor, um provedor. Sirvo a Ele não por isso, sirvo a Ele porque Ele é Deus, mas Ele se apresenta a mim como um Deus provedor. Eu gostaria que você cresça nisso. Coloque as suas necessidades diante do Senhor. Clame, entregue a sua vida primeiro nas mãos dEle e clame, e eu tenho certeza que Deus, o provedor, vai te socorrer. Querido Pai, queremos entregar as nossas vidas com as nossas necessidades nas Tuas mãos nesta manhã. Fica conosco. Tu que és o Deus provedor, providencia aquilo que nós precisamos de acordo com a Tua vontade. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um bom dia, que Deus nos abençoe.